Então, gente, vou implementar aqui com vocês o TAD fila novamente, né, estrutura fila, só que agora com a estrutura HIP, e essa fila vai ser uma fila de prioridades, né? Então, a ideia é que aqui no nosso programa principal, deixa eu até colocar aqui já o ponto H. Então, aqui no nosso main, a gente vai ter algo assim, né? A gente vai criar a nossa fila T, vai colocar lá a função criar, né? E aí, para a gente poder inserir nesta fila, a gente vai inserir, por exemplo, o elemento 4, só que em seguida a gente vai colocar também uma prioridade para esse elemento, tá? Então, pode ser, por exemplo, 4 na prioridade 5, o elemento 7 na prioridade 1, o elemento 2 na prioridade 3. Aí, nesse caso, você tá, tipo, quanto maior a prioridade, mais primeiro ele vai sair. Ou quanto é mais Exato, próximo. exatamente, né? Então, depois, quando a gente colocar aqui para a gente retornar todos os elementos dessa fila, né? Seria algo assim, né? Input F. A gente vai mostrar, remover, né? Na verdade, de F, pegar o elemento X. Aqui a gente vai mandar imprimir esse X. Então, aqui ele deve imprimir os elementos de acordo com a prioridade, que seria aqui, né, então, por exemplo, o 8 primeiro, depois o 4, depois o 2, depois o 7, tá? Então, essa ordem de inserção dos elementos não é agora tão relevante, o que importa agora são essas prioridades aqui da fila, tá? E teve os exercícios anteriores ali, né, que a gente pediu para vocês implementarem uma fila de vocês questionaram, né, se deveria usar RIP para isso ou não, mas até nem precisaria, tá? Você poderia criar uma lista normal mesmo e poderia, por exemplo, manter essa lista ordenada pela prioridade, né, por esse segundo parâmetro aqui. E aí você remove, por exemplo, ou o primeiro ou o último elemento desta fila. Só que aí você tem, né, como eu falei nas videoaulas lá, se tiver ordenado, para inserir você vai ter custo O de N e para remover O de 1. E se você usar uma lista não ordenada, a inserção ela é O de 1, que você pode inserir no começo ou no final, então é direto, mas a remoção vai ser O de N, porque você tem que percorrer toda a lista para encontrar aquela maior prioridade para remover, tá? Já com o RIP, você consegue ter tanto inserção quanto remoção em tempo O de log N. Por quê? Porque você está trabalhando com uma árvore binária e você vai sempre remover da raiz, só que você vai precisar fazer aquela troca. Deixa eu até mostrar aqui os slides. Ó, então, aqui, né? Estão enxergando os slides aí, né? Sim, sim. Então, por exemplo, a inserção, imagina que a árvore já está formada, já está criada,
A inserção envolve você inserir na última posição do vetor, seria aqui, né? Seria nessa última posição do vetor. E aí você tem o procedimento SOB, né? Que é reorganizar para cima esta árvore. Então você vai, o 15 inserido, você vai ir subindo ele até que ele seja menor do que o pai. Então, aqui entre o 15 e o pai dele, que é o 7, precisa fazer uma troca. Depois, o 15 e o 10 precisa fazer a troca de novo. Só que aqui o 15 com o pai dele já não precisa fazer a troca. Então, já para aí esse procedimento. Tá? Então, apesar de você inserir na última posição O de 1, esse processo de vocês subirem e fazendo essas trocas é log de n, né? Porque é a altura da árvore binária. Tá? Então, inserção é log n, e na remoção, você vai pegar o primeiro elemento, que é o de maior prioridade, né, considerando uma heap descendente, né, onde a raiz ela vai ser maior do que os dois filhos. Né? Então, você remove a raiz, isso aqui é o que você vai retornar da função remover, e aí o que você faz? Você pega o último elemento e coloca na raiz. Né? Então, você vai remover, de fato, esse elemento aqui, só que esse cara aqui você vai jogar aqui no lugar do 20. E aí você tem o procedimento inverso, que é descer esse elemento conforme a necessidade. Então, se o 6 aqui ele for menor do que algum dos filhos, né, você vai substituir com aquele que é maior, tá? Então, por exemplo, aqui o 6, ele é menor do que o 10 e também o 15. Então, você vai escolher o maior elemento para trocar, porque se você escolhesse o 10, você teria o conflito do 10 com o 15 aqui, né? Então, você escolhe o maior, e aí depois você segue descendo esse elemento conforme a necessidade, tá? E esse processo aqui também log n, né? Você vai descer até a folha, e então remoção em uma fila de prioridade também é O de log n, tá? Então é isso que a gente vai implementar, e aí a gente tem, cada nozinho desse vai ter duas informações, vai ter a chave, que é o que a gente quer inserir na fila, e a prioridade dele, tá? Então é isso que a gente vai precisar colocar ali nas nossas estruturas. Então deixa eu colocar aqui, ó. A primeira coisa que eu vou colocar é um define o tamanho máximo desta heap, tá? Então eu vou colocar, a gente vai usar um vetor normal e criado estaticamente, né, sequencial e estático, para armazenar um número máximo lá de elementos, para evitar a gente ficar usando o malloc, né, não precisa ter tanta complexidade assim nesse momento, tá? O typedef do elemento, que é a chave, né, qual é o que você quer armazenar na tua fila, aqui nesse caso é inteiros, tá? Então vou usar aqui int também. E aí a gente tem o typedef da estrutura. Oi? Ellen, não é? Aí o typedef da estrutura nó e o typedef da estrutura fila. Tá? Aí tem aqui, né, as funções, então a função criar, função inserir, eu vou colocar como void mesmo, tá? Inserir, ou pode colocar int, né? Então eu vou colocar int aqui, f, aí o elemento, tá? Que é a chave, que é Ellen, na verdade, né? E aqui a prioridade, tá? Então, prioridade a gente vai usar como inteiro mesmo, tá? Então, ficaria assim. Função remover, também int, como valor de retorno, né? Se removeu ou não, com sucesso. Da fila T.
E aí, asterisco chave, né, que é o que a gente vai retornar por referência, tá? E aqui não precisa da prioridade, né, porque a prioridade vai ser usada na inserção, então, basicamente, a gente não precisaria retornar aí também a prioridade desse elemento, tá? O exempt, a fila T, o isFull, tá? E aí eu finalizo, né, finalizar o fila TF. E essas funções aqui de sobe e desce, isso aqui não precisa estar disponível para o usuário, tá? Isso aqui vai ser usado internamente pela estrutura HIP. Então, não precisa colocar a assinatura desta função aqui no ponto H. A gente pode só implementar a função aqui mesmo no fila.c e vai ser usada aqui internamente pelo TAD, tá? Tem a função sobe, a função desce. Aí aqui a gente tem a implementação dessas outras coisas. Aqui eu tenho que colocar para baixo esse negócio. Esse. Para cima. E o fila.h, né? E aqui a estrutura nó. Então, como eu falei, né, a estrutura nó, a gente tem duas informações, que é o elemento, é o info, né, na verdade, e a prioridade dele, tá? E a estrutura fila, o que a gente vai ter na estrutura fila? Tem um vetor, tem o número de elementos que você tem atualmente, né? Isso, exatamente, né? Só, não sei se precisa de mais alguma coisa. Então, N, né, que é o número de elementos que você está armazenando na sua fila, que vai indicar também o tamanho da heap, tá? E a heap em si, tá? E essa heap, ela precisa também armazenar as bolinhas, que são os nós T's, tá? Então, é isso aqui. Então, nó T, ponteiro para isso, né? Heap de máximo. Ah, então, tem um vetor, tamanho máximo, de ponteiros para nó T. Aí aqui, essas funções sobe e desce, a gente vai precisar dar uma mexida nelas também. A gente pode criar a mesma ideia que a gente fez aqui, né, onde você passa a fila e mais as outras informações. A gente pode seguir mais ou menos esse formato aqui para as outras funções, para ficar uma coisa mais padronizada, tá? Ao invés de você passar heap de modo como está aqui, né? Porque apesar disso aqui até que funciona, né? Mas aqui nesse outro caso tem que passar o N também. Então, você pode passar direto a fila e aí lá dentro da função você acessa os dois campos, tá? A heap e o N. Então, eu vou colocar assim, né? Ó, fila T, asterisco F, e o índice, que é o índice que vai ser subido, né? Que é o que você vai subir ele para cima, tá? E então aqui eu tenho o J, que é o índice do pai. Esse temp aqui é uma variável que vai ser usada para realizar troca, tá? E essa troca é troca de elementos.
Então, esses elementos são nós T, e então esse temp aqui também tem que ser um nó T asterisco, tá? Então aqui, ó, o J, beleza, né? Ele vai ao índice normal. Aqui, aqui eu tenho que olhar, né? Essa verificação é em relação à prioridade do nó, tá? Então a gente tem que alterar isso daqui também, porque usar RIP é nó T, só que dentro do nó T você tem um campo prioridade que é usado para fazer essa verificação se você deve subir o elemento. Então aqui eu vou usar F de RIP, de I, e dentro do RIP de I você tem o campo prioridade, tá? Então aqui eu vou acessar também a prioridade dele. E aqui também, né? F de RIP de J, e aqui o campo prioridade. Certo? E aqui eu vou fazer a troca, né? Então, o F de RIP, aqui também o F de RIP, F de RIP. É isso aí. E aqui, F e J. Tudo bem, gente? Sim, de boa. Função desce também vou fazer a mesma coisa, ó, fila EF, o I, que é o elemento que a gente vai descer, né, naquela determinada posição do vetor, e o resto a gente tem acesso pelo F, tá? Que é o RIP e o N. Então aqui o temp também vai ser um nó T, o J também está aí, né, que é o filho. Aqui, esse N é o número de elementos que eu tenho na RIP, que é esse campo aqui da estrutura fila, tá? Então, F de N, e F de N também, aqui F de RIP de prioridade, e F de RIP também de prioridade, J++, e aqui pessoal, vocês entenderam a lógica dessas duas funções? Sim. Está bem explicado, né? Tem bastante comentário, né? É isso. E aqui a função dessa, então F, J, né? Muito bem, então aqui a gente adaptou, né, a função sobe e a função desce para poder usar essas estruturas. Agora a gente pode, então, implementar essas funções que estão aqui, e aí depois a gente já consegue usar direto aqui o main, né, direto lá no executar isso aí, né. Então, a função criar, né, é bem simples, você cria aqui um ponteiro f, que vai receber uma alocação de um fila t. Essa alocação da fila, você já está alocando o vetor, que é estático, né, e o n. Então, não precisa fazer a alocação disso aqui, né. A gente só precisa setar esse n aqui para 0. A fila começa vazia. O n, então, ele vai apontar para que, se você tem um elemento, o n aponta para 1, que é a posição 1, que é a próxima posição vazia do vetor, né, do vetor, tá? Então, n começa com 0, então a posição 0 é a próxima posição vazia que você vai inserir um novo elemento. Então, a inserção é só você fazer RIP de f de n, recebe o elemento e aí chama a função sobe. Aí depois você incrementa esse n, tá bom? É importante a gente lembrar, porque às vezes a gente se confunde, né? Às vezes esse n aponta para o último elemento, mas às vezes pode apontar para o
para a próxima posição vazia, então a gente vai adotar essa lógica aí, tá? O fila vazia, n igual a zero. Então, a posição zero é a próxima posição que vai ser inserida um novo elemento, tá? Então, aqui a gente setou o f de n, e a gente retorna agora esse f. Vamos fazer as outras mais fáceis aqui primeiro. Ó. Então, a função se está vazia ou não, pode dar um assert se f é diferente de nulo, e depois dar um return de f de n igual a zero, tá? Então, isso aqui ele vai retornar verdadeiro ou falso. Se n é igual a zero, ele retorna verdadeiro, quer dizer que está vazia a fila. E aqui a função isFull seria mais ou menos a mesma coisa, né? F diferente de nulo, e depois dá um return de f de n igual ao máximo, né? O máximo do array, né? Da heap, tá? Função finalizar, a gente vai fazer, antes da gente dar um free em f, a gente precisa verificar se esses ponteiros aqui estão com elementos. Em outras palavras, se a fila tem elementos ali dentro. Então, se tiver elementos, a gente precisa desalocar esses elementos antes de dar um free na fila, tá? Porque senão esses elementos aqui, como são ponteiros para espaços de memória, vão ficar alocados lá indefinidamente. Então, e como é o nosso próprio TAD que vai fazer a alocação, né, desses ponteiros, então, de fato, a gente precisa fazer essa desalocação aqui, tá? Caso o usuário queira finalizar com elementos na fila. E se ela estiver totalmente vazia, aí não tem problema. Então, é só eu usar um while, né, enquanto a fila não estiver vazia. Não, na verdade, a gente pode até fazer algo mais direto, tá? Aqui, pode usar um i menor de f de n. Então, aqui ficaria assim, né? Então, a gente pode fazer f de... dar um free, na verdade, de f de heap de i, tá? Então, acho que é mais fácil, né? Então, até o valor de n, a gente libera o f heap de i. E depois a gente libera o f. Tudo bem? Tranquilo. Aí vamos fazer então a função inserir, né? Então, só lembrando aqui, né, na função inserir, a gente vai inserir o elemento na próxima posição do vetor. O meu f de n ele já aponta para essa posição que está aqui, ó. Tá? Então a gente já pode fazer, pode dar um... Pode verificar primeiro, né, se ela não estiver cheia, a gente vai inserir. Caso contrário, a gente vai retornar zero, tá? Então, se não estiver cheia, a gente até pode colocar assim também. Ah, não, tudo bem, pode ser assim. Eu ia colocar um assert aqui, mas não precisa, porque o isFull já vai fazer isso para a gente, tá? Então, não precisaria colocar aqui o assert. Então, voltando, né? Inserir, primeiro insere no final do vetor. Então, um f de heap de f de n vai receber, que eu tenho que alocar, né? Porque essa posição aqui, ó, ela é apenas um ponteiro que está apontando para vazio, né? Está apontando para nulo. Então, a gente precisa alocar esse nozinho, tá? Então, nó T. Alloc size of nó T.
E aí eu vou fazer mais, acho que assim fica mais fácil, né? E recebe esse negócio. A gente vai fazer P info e prioridade, tá? Então, de info vai receber a chave e o P de prioridade vai receber a prioridade, tá? E aqui a gente vai fazer a associação. Então, aqui, gente, a gente vai, a partir desse momento, o que eu tenho? Eu tenho um elemento inserido aqui, ó. Então, eu estou exatamente nesse cenário que está aqui. E repara que esse elemento 15, né, ele está nessa posição, ó, que começa com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é posição 10, só que é o 11º elemento, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Então, eu tenho 11 elementos, só que a minha posição é a 10ª. E aqui essa função, a gente tem que chamar aqui a função sobe, né? Tem que usar a função sobe. Então, a função sobe, esse i aqui não é o número de elementos que eu tenho na heap, mas sim o índice do elemento que eu vou subir, tá? Então, aqui, antes de eu incrementar o meu n, eu posso chamar a função sobe com f de n, tá? Porque uma coisa é o número de elementos que eu tenho e outra coisa é o índice daquele elemento que vai ser alterado, que vai subir, tá? Então eu vou chamar aqui sobe de f de n. Depois que eu subir, eu atualizo meu f de n. Tá claro isso daí, gente? Alguém não entendeu? Tá de boa. Se alguém quiser que eu explique melhor aí, coloca nos comentários, tá? Ou dá um alô aí, tá? Então é basicamente isso daí, tá? Então, não tem mais o que fazer aqui. Ah, é só dar um return, né? Inserir com sucesso, tá? Não desse else aqui. E a remover, né? Remover é o contrário. Então, vamos lá, né? Então, remover a gente tem esse x, o primeiro elemento da heap, que é no heap de 0, é o elemento que a gente vai mandar para o usuário. Tá? Então, vamos fazer isso primeiro, né? Então, ó, primeira coisa, verificar se ela está vazia, tá? Então, se ela não estiver vazia, a gente vai... Essa chave é o que a gente vai retornar para o usuário. Então, ela vai receber o f de heap na posição 0, ponto, quer dizer, sim, né? Ponto info, tá? Que é o elemento que a gente vai retornar, a chave, tá? Depois disso, a gente vai fazer o quê? Pode dar um free em para aqui, tá? Então, eu estou desalocando a memória que está sendo apontada por esse ponteiro, o f de heap de 0. Então, f de heap na posição 0, que é um ponteiro para nó t. Então, eu estou liberando. O ponteiro não some, né? O ponteiro ainda permanece ali.
E aí a gente pode fazer o quê, né? Então aí a gente tem que ver o funcionamento aqui, né? Ó. Então, ó, vou desalocar. Na verdade, está errado isso aqui, né? Não é aqui, né? Tá, a gente... É isso aí mesmo, né? Então, a gente está desalocando aquele ponteiro, tá? Então, a gente tem aqui, né? Esse 20, que é o que a gente vai... A gente já está armazenando a chave na variável chave aqui, tá? Exatamente é isso daqui. Aí a gente vai desalocar esse cara, desalocar esse nó, só que esse ponteiro, né, que está na posição 0, vai apontar agora para esse último elemento aqui da heap, que é o f de heap de f de n-1, né? Porque o n aponta para a próxima posição vazia, tá? Então aqui a gente pode fazer assim, né? O f de heap de 0 recebe quem? O f de heap de f de n menos 1. Tá certo, gente? Eu acho que tá. E aí a gente vai chamar a função desce. Agora a gente tem que descer quem, né? O elemento raiz. Então a gente fez a troca, subiu 6. Então a gente vai chamar a função desce com o heap de 0 no índice 0, tá? Então, cadê? Desce f de 0. E retorno 1. Caso contrário, retorno 0. O que tá faltando aí, gente? Ou tá tudo certo? Pra mim já acabou. Não sei se tem mais alguma coisa pra fazer. Tá faltando uma coisa aí. Vamos ver Tem se vocês que descobrem. ver se a árvore tem mais de um elemento, né? Porque senão pode dar segue for ali na hora que for acessar o info. Ou não. Aqui está falando? Se tem mais de um elemento, ele vai acessar... Ah, não, deixa. É porque se a árvore estiver vazia, ele nem vai entrar aqui. Se tiver pelo menos um elemento, o seu n é igual a 1. Tá? Eu confundi com aquele info como se fosse um ponteiro de próximo. Eu confundi mesmo. Tá certo. Mas ainda falta uma coisa aí, gente. Nessa função você tá falando? Uhum. Faltou uma coisa aqui antes da gente chamar a função desce, tá? A função desce, ó. Você tem que, sei lá, limpar aquele ponteiro do 6 lá que você tirou. Na verdade, esse espaço de memória, ele vai permanecer, só que agora quem vai apontar para ele é esse ponteiro que a gente já desalocou, né? Então é como se você subisse de fato ele, tá? Você tem que diminuir o tamanho, o número de vetores? Não sei, acho que você não diminuiu ainda. Exatamente, é isso aí. O que acontece, né? Esse n, como está removendo, né? O n ele ainda está com o valor anterior, né? Antes da remoção, tá? E quando a gente chama a função desce, essa função desce, aqui embaixo ela vai usar o n, ó, tá vendo?
Então, esse N precisa ser atualizado antes da gente descer, porque senão ela vai descer considerando esse elemento aqui no final, né, esse cara aqui no final da heap, tá? Então, na verdade, a gente está colocando 6 no lugar do 20, né? E esse espaço aqui, ele você tem que avisar a heap que ele não existe mais, tá? Que aqui é por meio do N. Então, aqui, né, a gente pode colocar antes assim, ó, fazer F de N menos menos, e aqui fazer só F de N, tá? Ou quiser colocar depois também, não tem problema. Só que tem que ser antes da função ds. Nossa, deve ser difícil, tipo, depois ficar achando o problema que vai dar se não soubesse isso daí. Pois é. Mas sabe que eu implementei ontem isso, eu implementei de primeira, né? Eu acho que o mais complicado foi mesmo a função subir e descer, né? E, mas de resto, não tive muito problema, não. Vamos ver. Vamos ver se essa aqui está funcionando, né? Então, o nosso main, ele tem que imprimir nessa ordem, tá? Ah, e depois faltou finalizar aqui, né? Finalizar F. Vamos ver aqui. O X. Ah, o X não está declarado, né? Então, X. Beleza. 8427, é isso? É isso aí. Tá? Então, aí se você... Aqui não importa, então, essa ordem, né? Se eu coloco, por exemplo, um elemento no meio aqui que tem prioridade 10, elemento 0, por exemplo, né? O 0 vai aparecer primeiro, tá? Que é a prioridade maior dele. Tá, e aí, então, né, a diferença desta fila aí em relação às outras é que as funções de inserir e remover são O de log n, tá? Então, isso é algo bem interessante, bem eficiente. E isso é uma característica, então, da estrutura heap. Até algo que... Quem foi que perguntou? Acho que foi o Gabriel, né? Perguntou se poderia usar implementar, né, essa árvore heap na forma de ponteiros, né, com uma locação encadeada. Uma pergunta bem interessante isso. Até poderia você usar, né, ponteiro para a esquerda, ponteiro para a direita, da mesma maneira que a gente fez com a árvore binária lá, né, da aula semana passada. Poderia também criar uma heap usando essa locação encadeada. Porque daí o que vai acontecer, né? Aqui, para você ir para o pai ou para os filhos, você vai ter um trabalhinho a mais aí para poder acessar o pai, né? Ter um ponteiro para o pai, ponteiro para o filho, para poder fazer essa troca. Então acaba sendo um pouco mais complicado isso. Aqui já é mais direto, né? Você, para acessar um filho, ou na verdade para acessar o pai, né? Que é o mais complicado, você é direto, né? Você usa essa forma. E se você usasse uma representação encadeada, você teria que ter um ponteiro para o pai, né? E aí acaba sendo um pouco mais difícil fazer isso. Mas daria, tá? Não é impossível. Uma das vantagens de usar essa representação, né, como array, primeira é essa, né? De você ter acesso ao pai ou ao filho por meio dessas manipulações aqui dos índices. A outra é que você não precisa armazenar ponteiros, né? Então, cada nó, cada elemento desse não teria ponteiros para a esquerda e para a direita, você teria apenas a informação.
tá? Informação E é prioridade. Se fosse uma estrutura encadeada, além disso, teria que ter também aqui um nó T asterisco direito e esquerdo, tá? Então, isso teria mais espaço na memória. E por que a gente não usa uma representação vetorial ou array para qualquer árvore? Alguém sabe responder? Por exemplo, quando a gente estava implementando a árvore binária, né, na aula passada, por que lá a gente usou uma lista, uma representação encadeada, e aqui a gente está usando uma representação de array? Alguém sabe dizer? É por causa das restrições, né? Tipo, nessa daí o formato tem que estar certinho, né? Lá na binária normal não precisa estar com esse formato bonito, certinho. Exatamente. O formato que você está querendo dizer é exatamente essa restrição de forma que eu falo, né, aqui, que se você tem, por exemplo, filhos com espaços vazios aqui do lado esquerdo, por exemplo, se eu tiver um filho aqui, você vai ter que ter um vetor muito grande, muitos espaços vazios, né, lá no teu vetor muitos espaços no vetor ficariam vazios. E pode chegar um momento que você tem uma árvore totalmente desbalanceada para a direita, e você vai ter um vetor extremamente alto, uma dimensionalidade muito grande, tá? E com uma heap, esse formato dela, né, que está aqui, isso aqui permite que você use arrays, e todas as posições desse array vão estar preenchidos, tá? Então você não vai ter espaços vazios aqui nesse array. Então por isso que normalmente se utiliza arrays para representar heaps. Tá joia? Joia. Quando o professor Moacir tinha explicado de ipsort, eu até tinha ficado com dúvida, tipo, nossa, mas será que tipo, não fica com um buraco dentro do vetor? Eu acho que eu não lembro se ele tinha falado dessa parte do formato da árvore, que ela é bem certinha, assim, pra fazer a ordenação e tal. Isso. Então é exatamente pela forma que você pode usar um array sem ter problemas de buracos, né, no teu vetor, tá? É isso aí. Mas alguém tem alguma dúvida sobre esse conteúdo, né, exatamente? Que daí eu posso parar a gravação aqui. Beleza. Deixa eu parar aqui então.